Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema é reforma trabalhista. O que muda na sua vida? Entenda os principais itens que estão gerando polêmica. O que ainda pode ser alterado até chegar ao Senado. Nós recebemos os vereadores Leonel Brizola e Fernando William, a procuradora do Ministério Público do Rio, Lisiane Chaves Mota, e o advogado trabalhista Sérgio Batalha. Muito obrigado pela presença de todos. A gente sabe que a reforma trabalhista surge no momento de grave crise de emprego. De um lado, o governo afirma que a reforma pode gerar empregos. Do outro, existem críticas com relação à perda dos direitos trabalhistas. Na opinião de vocês, qual a situação que deve acontecer com a reforma? Bom, especificamente em relação a essa premissa da reforma enquanto uma alavanca para a criação de empregos, o Ministério Público do Trabalho tem participado desde o lançamento do projeto em dezembro de 2016 dessa discussão. Nós lançamos 4 notas técnicas aonde se avalia as premissas, aonde se avalia os principais pontos da reforma. E em relação à empregabilidade, nós entendemos que esse projeto ele veio numa tentativa de chancela do que eram historicamente considerados fraudes trabalhistas. Essas fraudes trabalhistas, e é muito grave isso que eu estou dizendo, porque toda essa participação do Ministério Público do Trabalho e de outros operadores do direito, nas audiências que ocorreram na Comissão de Reformas, não foram consideradas quaisquer dessas críticas. E nós entendemos que esses operadores do direito do trabalho, nós temos uma larga experiência de atuação com fraude e uma larga experiência nessa matéria. Juízes do trabalho apresentaram críticas, juízes do trabalho, assim como membros do Ministério Público, e não foram considerados. Uma das críticas que foi feita logo após a ida do projeto para a votação pela Câmara foi essa de que há total desprezo pela opinião dos operadores do direito nesse sentido. Nós entendemos que essa premissa de empregabilidade, de criação de empregos, não é verdadeira. Os empregos que serão criados serão através da terceirização, através de contato a tempo parcial, através de jornadas intermitentes, vão ser empregos precários. E de que adianta trabalhos precários? A quem atenderá esse tipo de contrato? A quem atenderá? Não atenderá a empregabilidade. Significará precarização, mais miséria, menos renda. Nós entendemos que essa premissa não está atendida na reforma. Vereador Fernando William, qual a sua interpretação em relação à reforma trabalhista? Bom, primeiro dando um olhar do ponto de vista político, né? Eu entendo aqui um governo de legitimidade duvidosa, né? Com 5% de aprovação, empurra a toque de caixas um conjunto de reformas, e né, uma das principais, a reforma trabalhista, que, no meu entendimento, né, assim, né, como da procuradora, fragiliza tremendamente as relações capital-trabalho, ao invés de gerar segurança jurídica, no meu entendimento, gera mais insegurança jurídica. Pode até ser que, eventualmente, e temporariamente, né, possa aumentar, diminuir, pelo menos, o ritmo de crescimento do desemprego no país, mas a médio e longo prazo isso será um tremendo problema para um país como o Brasil. Porque, na verdade, o que a gente observa é que um dos itens, por exemplo, que me chama mais atenção, por exemplo, o negociado se sobrepor, né, à legislação. Isso dá ao empregador o direito de, né, adotar as medidas que entender necessárias para obter, né, do empregado a condição que lhes interessa, né, isso favorecendo estritamente a um setor da sociedade, né? Eu acho que, portanto, enfim, mereceria, no mínimo, né, um tempo maior para debate, um tempo maior para avaliação, para discussão, o que não está acontecendo. Está sendo feito a toque de caixa por um governo absolutamente sem condições de levar adiante. Doutor Sérgio Batalha, qual a sua leitura, o significado desse conteúdo da reforma?
Em primeiro lugar, essa premissa da reforma para criar empregos, ao meu ver, ela é falsa. Ela não tem nenhuma correspondência em qualquer lugar do mundo onde ela foi feita. Por exemplo, na Espanha se fez uma reforma similar de prevalência do negociado sobre o legislado e o resultado foi o aumento do desemprego. Eu até me permitiria complementar a doutora Lisiane e ao vereador Fernando William, eu diria o seguinte: não vai haver criação de emprego algum. O que vai haver é a troca do emprego seletista por um emprego precário. Porque, na verdade, o que cria o emprego é a produção, é a demanda. Se você tem uma padaria, precisa de 5 empregados para vender, para produzir e vender 1.000 pães, e se é isso que você vende, se ficar mais barato aquele custo com a mão de obra, você não vai contratar mais um empregado para ficar olhando para você. Você vai embolsar essa diferença de custo. Isso é economia, quer dizer, é assim que funciona. Então não vai criar emprego nenhum. O que vai acontecer é trocar um emprego bom por um emprego ruim. Desde o início eu venho alertando o seguinte: o que o governo quer e não fala claramente é o seguinte: ele quer reduzir o custo da mão de obra para o empresário. Este é o objetivo da reforma original. O que veio depois, o substitutivo que acabou sendo aprovado na Câmara, é muito pior. Eu acho que nós vamos falar disso mais à frente. Tem um caminhão de contrabando em outro sentido. Agora, mesmo essa premissa inicial não é verdadeira. Vereador Leonel Brizola, com tudo isso que foi dito, o senhor acredita que é preocupante a questão da reforma trabalhista? Demais. É um tremendo retrocesso, nos coloca antes da década de 30. Né? Um retrocesso absurdo. Como estava falando aqui a doutora Lisiane e o doutor Sérgio, na Europa, na primeira atacada, 3 milhões de pessoas perderam o emprego com essa flexibilização do trabalho. Então, os exemplos do mundo estão aí. Não deram certo. E a gente está falando de um país subdesenvolvido, onde metade da população, na sua maioria, vive com um salário mínimo ou metade de um salário mínimo. Porque se a gente for debater, né, com clareza sobre... Primeiro que o nome já está errado, não é reforma, porque o povo brasileiro entende reforma que fosse uma coisa boa. Vou reformar a minha casa, é para melhor, é para frente. Não é. Trata-se claramente de retirar direitos dos trabalhadores, do povo brasileiro. E aí vem com aquela analogia: a CLT é velha, do tempo do Getúlio. Mentira! Do Getúlio ali tem 14% só de leis que não mexeram. O resto todas foram modificadas ao longo do tempo. Então ela está atual. É uma mentira. Porque se a gente for debater sobre esse dragão da maldade, o povo brasileiro todo, o governo não vai ter só 90%, vai ter 100% de rejeição. Esse país tem polvorosa para se explicar de verdade o pano por debaixo do pano que está por trás disso aí. O povo brasileiro não vai aceitar. Porque é uma coisa inaceitável. Primeiro que começa com uma iniciativa, já, vamos dizer assim, um vício de iniciativa do projeto. O Temer não poderia mandar projeto algum ali. Ele não tem legitimidade. Eu duvido, Fernando William, qual político que se elege com essa bandeira que eu vou fazer reforma da Previdência e vou fazer reforma trabalhista da CLT. Não se elege. Então, uma mentira de um governo impostor escravocrata. Vamos retornar ao quê? Ao feudalismo? E agora a reforma rural, onde o trabalhador vai trocar o seu salário por um prato de comida. Até tempo pouco atrás, São Paulo, né? Das grandes marcas, essa marca mais famosa, que é um dos maiores milionários do mundo, da Zara, trabalho escravo, praticamente escravo, estavam dormindo e comendo no emprego. Na indústria têxtil. Se a gente for, liberar a lista dos trabalhos escravos no nosso país, a gente vai ver muito parlamentar que é dono de empresa e tem isso aí. Então, olha, quanto mais mexer nesse caldo, olha, o Brizola diria, olha, tem rabo de jacaré, tem pata de jacaré, tem boca de jacaré, é jacaré. Nós vamos esmiuçar mais essa questão no segundo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate discutindo a reforma trabalhista. Bom, nós sabemos que a reforma tem mais de 100 alterações em relação aos artigos da CLT.
Todos esses itens foram amplamente divulgados ou vocês acreditam que existem questões que ainda precisam ser esclarecidas? Por favor, Lisiane. Esses itens precisam ser imensamente esclarecidos, porque há um desconhecimento da população sobre do que trata a reforma. A gente vê na mídia se falando, vai ser possível parcelar as férias 10, 10 e 10, vai ser possível intervalo em meia hora, ou seja, o cerne da reforma não está sendo discutido. E o que é o cerne da reforma? O cerne da reforma é uma alteração no princípio do direito do trabalho. O direito do trabalho é uma disciplina autônoma, cujo princípio que sempre prevaleceu é, em caso de dúvida, prevalecia o princípio pró-operário, o princípio protetor. E o que está sendo quebrado com a reforma é que agora está prevalecendo o princípio da proteção à empresa. Isso se reflete em vários artigos. Nas questões processuais, isso se reflete numa alteração dessa condição de pares, a pares condício das condições de igualdade. Quando ao empregado é imposto no judiciário que ele pague as custas pelo arquivamento da ação, quando é imposto que ele processualmente não possa iniciar, o juiz não possa mais iniciar de ofício a execução trabalhista, isso é quebrado quando se retira no direito material a responsabilidade subsidiária ou a responsabilidade solidária do empresário e se quebra uma cadeia produtiva. O que o trabalhador precisa saber? Que isso significa a autorização, sim, como o vereador falou, do trabalho escravo. Por quê? O que significa a responsabilização na cadeia produtiva? E o Ministério Público do Trabalho combate no campo essa questão do trabalho análogo ao escravo, inclusive no trabalho urbano. Se você tem uma cadeia produtiva em que, digamos, uma pequena costureira contrata outras costureiras para produzir peças e ela fale, se ela quebra, ela não vai pagar empregado nenhum. E se eu retiro a responsabilidade da grife que fazia essas compras, a dona da grife vai continuar lucrando, rica, porque vai contratar uma outra empresa, entre aspas, de fundo de quintal, que vai ter aquelas costureiras, e os trabalhadores nenhum vai receber qualquer valor. A reforma faz isso, ela retira a responsabilidade da cadeia produtiva. Ela retira processualmente, para que figurem no mesmo polo da relação jurídica, ela impõe o pagamento de perícias, de custas ao empregado. Então, ela é costurada de ponta a ponta, uma caixa, um verdadeiro teatro do absurdo. Então, é difícil que a mídia esmiúce cada um desses detalhes. Por isso que é importante os vereadores estarem aqui, a TV Câmara está aqui falando. Vereador, o senhor acredita em algum ponto positivo da reforma? Bom, eu não consigo sinceramente enxergar, porque é um conjunto. Né? E esse conjunto, aliás, um fato muito interessante, muito positivo desse debate, é que se estivéssemos aqui, eu e o Leonel, tratando do assunto, pareceria que nós estaremos tratando apenas do ponto de vista político, né, em defesa de um segmento, etc. e tal. Nós estamos diante de um advogado, diante de uma promotora do Ministério Público Federal. Na verdade, a crítica a esse projeto foi feita por praticamente todas as associações, né, do Ministério Público, de desembargadores, de juízes, né, que vem exatamente da forma que a procuradora coloca. Quer dizer, na verdade, essa é uma reforma trabalhista que, na essência, né, ela é uma reforma que atende aos interesses do empregador. Né, atende aos interesses do empregador numa perspectiva, né, segundo esse governo, como eu disse, legítimo, né, de favorecer a empregabilidade, etc. e tal, mas que, no fundo, como já foi dito aqui, né, vai favorecer, em tese, o lucro, em tese, né, a melhoria da situação do patrão. E a gente sabe que, assim, se aumentamos o desemprego, se aumentamos a atividade econômica, a situação do país tende a piorar. Como, aliás, assim, uma coisa que precisa ser dita é o seguinte, né, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com as reformas que estão sendo tocadas aí, da forma que estão sendo tocadas, existe algum grande empreendedor que acredita, né, que já não há sinais suficientes para iniciar um processo de desenvolvimento da atividade econômica no país? Né? E, no entanto, né, nós tínhamos 12 milhões, passamos para 13 milhões e meio, estamos chegando a 14 milhões de desempregados.
né? E com a reforma tudo leva a crer que aumentará ainda mais. Então é um absurdo completo, um absurdo. Pena, né, lamentavelmente, que debates, né, desse porte com pessoas, né, que estão bastante inteiradas do assunto se deem em locais restritos. A grande mídia não coloca isso da forma que deveria colocar. Doutor Sérgio, o senhor é acostumado a várias causas nos tribunais, pode exemplificar para a gente qual ponto que o senhor destacaria em relação à reforma trabalhista que vai contrário, por exemplo, a conquistas da CLT? Olha, na verdade, eu falaria até numa linguagem talvez mais simples para o espectador entender. Eu acho que essa reforma é feita, não é nem apenas para favorecer o empregador, eu diria que é para favorecer o mau empregador. O mau empresário, o empresário que quer fraudar a legislação trabalhista. Porque isso é importante destacar, porque, como a doutora Elisiane bem disse, se fala muito em alguns pontos menos graves da reforma, alguns detalhes, parcelamento de férias, jornada 12/36, alguns detalhes. Só que o projeto original do governo, de fato, era bem mais tímido, era um projeto que mexia em 7 artigos, era um projeto que eu discordava, eu acho que tinha um pressuposto equivocado, mas ele era muito mais tímido. O relator, ele colocou um contrabando que hoje se sabe, foi colocado na internet, preparado por entidades patronais, confederações, Confederação Nacional da Indústria, do Sistema Financeiro, do Transporte de Carga. Os assessores dessas confederações patronais prepararam um contrabando de mais de 100 artigos que foram enviados. E esses 100 artigos não têm nada a ver com negociado sobre legislado. A maior parte deles é destinada a tirar instrumentos da justiça do trabalho, do direito do trabalho, para fazer valer os direitos básicos dos empregados. O que, por exemplo? Vou lhe dar um exemplo. Algumas coisas que o leigo talvez tivesse dificuldade. Você agora não vai mais interromper a prescrição com a mera ajuizamento da ação. Então, por exemplo, o trabalhador que antes procurava o advogado, a prescrição trabalhista já é das mais curtas, 2 anos só, depois do final do contrato. Depois então, caduca, né? Isso, depois você não pode reclamar mais nada. Então você procurava, às vezes, o seu advogado, demorou a achar, encontrou ele, faltando 2 meses, ele preparava uma inicial correndo, entrava perfeito, livrou, você pode cobrar os seus direitos, agora não. Só depois da citação válida do empresário. Se o empresário mudar de endereço, fechar a firma, ou seja, vai ter muitos trabalhadores com essa singela mudança que vão perder todos os seus direitos relativos àquele contrato. E por aí vai. Quando você mexe no grupo econômico, a doutora Elisiane bem disse, você mexe no conceito de sucessão de empresas, você dificulta a responsabilidade do sucedido, você não deixa mais o sócio, depois de 2 anos, você deixa o sócio não responde mais pela dívida trabalhista da empresa, se ele se retirar. Tudo isso o que faz? Dificulta a execução do crédito trabalhista. E isso não vai atingir só... Que perseguir a atividade econômica do empregador. Exato. Então isso não vai atingir apenas essa discussão de 12/36. Vai atingir seus direitos básicos, FGTS, férias, 13º, todos os direitos que não forem adimplidos pelo empregador. Eu diria que é uma reforma feita para quem tem muito processo trabalhista na justiça e não quer pagar. Em resumo, é isso. Vereador, o que precisa mudar dentro dessa reforma? Eu acho que ela não teria que acontecer. Ela não tem... Primeiro porque o Congresso não tem mais legitimidade para promover nada ali. Se você fizer uma enquete para a população, você já vai até saber qual é o resultado. A população tem a negação àquele Congresso, que sistematicamente vem aprovando medidas contra o desenvolvimento do país. A lei da terceirização, isso aí, olha, junto com a quebra da CLT, é um retrocesso para o país. Olha que vão demorar, acho que gerações para que a gente possa se recuperar. Porque quando você coloca o patrão para negociar com o empregado, vou fazer uma analogia aqui, é a mesma coisa que a galinha negociar com a raposa. Como é que é isso? A gente sabe que a parte mais fraca é o trabalhador. Vai negociar como? Vamos parcelar as férias, mas eu digo como é que você vai parcelar. É o empresário que diz como é que vai parcelar as férias. A hora do almoço, 30 minutos. Quer dizer, tem empresas que só para você sair do seu ambiente de trabalho, você perde 10 minutos. Quer dizer, a gente já viu aí, eu não me lembro se é da CNI ou de uma dessas confederações patronais, dizendo que o empregado tem condições de trabalhar com uma mão e almoçar com a outra. Quer dizer, uma uberização do país.
Então, ao fim disso tudo, o que vai ficar para o povo brasileiro? Sendo uma maneira bem simples, vai trabalhar mais e vai ganhar menos. E o que mais me choca é que este Congresso que está aí vem falar em nome da família. Isso é a destruição das famílias, dos lares. Anda aqui no Rio de Janeiro. Vamos andar aqui no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma vitrine, Fernando. Parar 5 minutos para tomar um cafezinho ali na esquina, na rua. Em 5 minutos vão passar mais de 5 pessoas, 6, lhe pedindo um prato de comida. Olha agora ali. Olha o quanto que está de camelô por falta de emprego, né? Compra por 1 para vender por 2. Informal, sem carteira de trabalho. Vereador Fernando William, se a proposta original já era alvo de críticas, o senhor acredita ou espera que ela possa sofrer alterações? Bom, quer dizer, o senador Renan Calheiros, por incrível que possa parecer, né, às vezes de onde menos se espera que não sai nada, mas, né, pelo menos ali alguma contradição houve, né, entre o Renan e o presidente da República, e ele, pelo menos, está propondo algum tipo de conversa, etc. e tal. Não acho que vá resultar em nada de positivo, porque o governo tem, né, por conta de uma série de formas de atuar já velhas, antigas, toma lá da cá, né, composto uma ampla maioria ali para provocar, né, essa tragédia que são essas 3 grandes reformas, né? A da terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Mas, insisto, né, o que é uma coisa que foi colocada aqui que nos preocupa e é angustiante, é uma reforma que, assim, nem o Paulinho da Força, né, que a gente conhece bem, o que ele representa, o que tem representado de ruim no Congresso Nacional, nem ele tem, né, aceitado, né, porque nem a Força Sindical teve oportunidade de conversar, de negociar, de participar do processo de negociação. Faltou esse diálogo, senhores? Eu fiquei feliz com a notícia ontem de verificar que, ao invés de apenas 2 comissões, vai passar também pela comissão do Senado de Constituição. Por quê? Porque há artigos ali que são frontalmente constitucionais. Por exemplo, o que veio na reforma de exclusão das cotas para pessoas com deficiência e aprendizes. A Convenção das Pessoas com Deficiência, ela é uma norma de natureza constitucional, um tratado de direitos humanos internacional de eficácia constitucional. Eles não podem incluir na reforma uma alteração que prejudique o cumprimento da Convenção. Então, há uma série de normativas que, se passarem pelo crivo da Constituição, da questão da constitucionalidade, pode ser revertido. E isso se houver interesse nos senadores em realmente apreciarem essa questão da constitucionalidade, porque há artigos que são frontalmente... Quais, doutora? Isso que eu acabei de dizer, a questão da terceirização mesmo, da relação de emprego, ela fere o valor do trabalho, a dignidade, o vínculo direto entre o empregador e o empregado, que promove a dignidade, que promove a questão da responsabilidade, a questão do artigo 5, artigo 5º, o tratamento isonômico, a criação de figuras esdrúxulas, como o trabalhador hipersuficiente, há uma violação ao artigo 9º, ao direito de greve. Quando a gente fala em prevalência do negociado sobre o legislado e você retira, por exemplo, força do sindicato, dos empregados, você está promovendo uma desigualdade. Eu tenho esperança que se discuta isso à luz da Constituição, porque ao crivo da Constituição essa reforma não pode vingar. Ela fere alguns itens, vários itens, como por exemplo, o acesso à justiça. Ninguém será privado de ter o direito de entrar em juízo, apreciar lesão ou ameaça de lesão. A justiça serve a isso, para que aprecie lesão ou ameaça. Está se impondo uma cláusula obrigatória de arbitragem, quem ganha mais de 11 mil, isso passa a ser legal, isso quase ninguém sabe, passa a se impor uma cláusula obrigatória de arbitragem, que é fora da justiça, normalmente uma câmara arbitral imposta pelo patrão, ele vai dizer quais são os árbitros e o empregado que ganha mais de 11 mil vai ser obrigado. Isso é inconstitucional. Como é que vai funcionar isso na prática, doutor?
Na prática, eu já vi acordos assim que eu quebrei no Justiça do Trabalho, o Justiça do Trabalho não aceitou na época. É o seguinte, a empresa põe no seu contrato de trabalho, se houver qualquer briga entre nós, quem vai dirimir vai ser a Câmara de Arbitragem do Instituto Brasil-Canadá, papapá, que é uma entidade patronal, que você vai ter que pagar para fazer a arbitragem e que vai ser desfavorável a uma Câmara patronal. Claro. Então, se vê a que ponto está chegando. Além da livre negociação também, para quem ganha mais de 11 mil, o projeto prevê uma livre negociação, ou seja, o patrão impõe o que quiser a você porque você ganha mais de 11 mil. Isso não está sendo divulgado. 11 mil não é nenhum salário fantástico, a pessoa não é nenhum milionário, é um empregado melhor remunerado, mas não deixa de ser um empregado, né? Gente, eu agradeço a participação da promotora, então, Lisiane Chaves Mota, nesses 2 blocos do programa. No próximo bloco, a gente vai ter a participação do economista Gilberto Braga. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Rio TV Debate sobre a reforma trabalhista e agora recebendo o economista Gilberto Braga. Economicamente, Gilberto, o que significa a reforma trabalhista, tanto para empregadores quanto para empregados? Olha, na teoria, essa reforma ela pretende diminuir o custo dos encargos sociais e da mão de obra para a economia. Portanto, ela tem como princípio nobre aumentar a empregabilidade da economia. Entretanto, debaixo dessa intenção, a gente vê um desvirtuamento daquilo que está sendo proposto. Eu queria dizer que é necessário que seja diminuído esse custo para a sociedade. Quando nós comparamos o Brasil com as economias da Europa, as principais economias mundiais, o Brasil tem um custo de encargos que é 3 a 4 vezes superior a desses países. Quando nós comparamos, por exemplo, com os principais países que formam a zona do euro, a mão de obra brasileira custa 60% a 70% mais caro em encargos sociais. Quando nós comparamos com a China, por exemplo, os encargos sociais chineses representam 25% do que representam os encargos sociais brasileiros. Então, do ponto de vista de uma economia mundial globalizada, ou seja, onde hoje foi dito aqui no primeiro bloco, onde a gente falava, por exemplo, da indústria têxtil, das costureiras, de toda a parte de produção de moda, hoje você vê que isso foi dizimado porque é mais fácil você produzir nos países asiáticos que você produzir no Brasil. Então, com a internacionalização dos mercados, existem essas relações de troca. Então, é necessário que se discuta com bastante profundidade isso e que, se for feita uma reforma trabalhista efetivamente séria, onde você tenha uma maior igualdade entre aquela pessoa que hoje trabalha com os seus direitos assegurados e com carteira assinada e aquela outra que não tem direito nenhum, né, nós certamente podemos ter um viés de aumentar a empregabilidade. Entretanto, esse projeto que está aí não faz nada disso. Apenas se utilizou o outdoor, digamos assim, né, a manchete de que vamos aumentar a empregabilidade, quando na prática a gente tem... a gente constata que está se retirando muito mais direitos do que dando, digamos assim, novas alternativas. É difícil, do ponto de vista econômico hoje, a gente avaliar qual vai ser o resultado real. Eu não consigo, como economista, dizer que efetivamente vai aumentar o desemprego ou em relação do ponto de vista do agregado econômico. O que eu posso dizer como cidadão é que vai diminuir a proteção aos direitos do trabalhador do ponto de vista individual. Isso me parece que é indiscutível. Mas eu ainda tenho expectativa de como esse projeto ainda vai ser discutido no plenário, de que nós possamos ainda fazer algumas correções. Mas é muito mais vantajoso para que lado, na sua avaliação economicamente? Eu acho que, do ponto de vista dos trabalhadores desassistidos, daqueles que hoje estão trabalhando sem nenhum tipo de proteção, efetivamente, por pior que seja, quando você diminui o custo, você aumenta a capacidade de que algumas partes desse contingente possa ser contemplada com mínimos direitos trabalhistas. Entretanto, daqueles que hoje já estão dentro do sistema formal, é indiscutível que eles perdem proteção. Então, se retira direitos daqueles que hoje têm um patamar de serviços assegurados,
né, dentro da legislação trabalhista consolidada, e, por outro lado, quem ganha mais é indiscutível, é o empregador, que tem o seu custo diminuído. Doutor Sérgio Batalha, mudam as relações de trabalho? Mudam em vários aspectos, como eu disse anteriormente, a reforma foi muito pensada na perspectiva de alguns lobbies empresariais. Então, por exemplo, para citar um exemplo até curioso, é acrescentado uma coisa que não é mexida, eu acho talvez, aí sim, desde a criação da CLT, que são as hipóteses de demissão por justa causa, quando o empregado não tem direito a nada, né? Praticamente nada, quase nada, salário retido e férias vencidas. É acrescentada uma hipótese nova, que é o empregado que perde a habilitação profissional passa a ser demitido por justa causa. O que foi isso? Um lobby da Confederação do Transporte de Carga, que queria que o motorista que fosse penalizado e perdesse a carteira passasse a tomar justa causa para ela poder demiti-lo sem custo. Então, assim, na verdade, a reforma não me parece ter uma lógica clara. Ela é um amontoado de 100 artigos, todos eles basicamente com uma intenção, um lobby empresarial, para beneficiar determinados setores. Eu vejo o mais grave de tudo, o Sérgio, é basicamente a questão do enfraquecimento da Justiça do Trabalho. Eu acho que é o principal foco, que não é o que é falado, mas é o principal foco. Mas em que ponto vai ser enfraquecido? A capacidade de cobrança dos créditos. Vai se dificultar o acesso à justiça para o trabalhador, você vai dificultar, vai facilitar a prescrição do crédito trabalhista, você vai dificultar o acesso à justiça ao trabalhador, passando a exigir inicial líquida, agregando uma série de dificuldades, como a doutora Elisiane tinha dito no bloco anterior, a questão de passar a cobrar custas no arquivamento, passar a cobrar honorário de advogado quando o empregado perder a ação, uma série de instrumentos para dificultar para o trabalhador o acesso à justiça. E a minha vivência, quase 30 anos de advocacia trabalhista, é o seguinte: você simplesmente reduzir direitos, eu nunca vi criação de emprego em relação a isso. O que acontece, até porque o empregador que não quer anotar a carteira de trabalho, que tem uma cultura de fraude do direito trabalhista, ele normalmente persevera nisso. Por incrível que pareça, ele persevera nisso. Só a Justiça do Trabalho assusta ele. Na medida que você tira os instrumentos da Justiça do Trabalho, o que eu acho que vai acontecer? Ao contrário do que pode parecer, uma explosão de processos trabalhistas. Mais processos trabalhistas, mais fraudes e mais processos trabalhistas. Vereador, a redução de direitos trabalhistas preocupa no momento onde o emprego é escasso? Evidente que sim, até porque por tudo que nós conversamos aqui, o que fica evidente é que, ainda que aparentemente simplificaria-se a legislação trabalhista, né, e com isso nós teríamos mais segurança no direito do trabalho, né, são os técnicos, advogados, os membros do Ministério Público e tal, que colocam muito claramente que isso poderá gerar um aumento ainda maior de ações trabalhistas, isso poderá gerar uma insegurança jurídica ainda maior, porque há muitas das cláusulas aí propostas que são consideradas inconstitucionais. Uma outra consideração que quero fazer até em relação ao que o Dr. Gilberto disse, nós vivemos um momento de reversão desse processo de globalização. Né? Vide a vitória do Trump, vide o discurso que ele fez, vide, né, o crescimento, né, desses setores muito próximos à ideia do Trump, anti-globalização, na Inglaterra agora, com o fim do Brexit, né, com a Marine Le Pen defendendo, né, o fim da participação da França. Então a gente está vivendo um processo de reversão em que se observa que, em verdade, isso não trouxe nenhuma grande vantagem, né, às economias do mundo contemporâneo, especialmente as economias como as economias do Brasil. O que a gente observa também, né, é que, como já foi dito aqui, né, esse projeto é um projeto elaborado, né, por grupos econômicos, né, organizados, como a Fiesp, como a CNI, como, né, enfim, os grandes grupos de representação de transporte, em que os trabalhadores não tiveram sequer a possibilidade de participar do debate, pela forma com que isso foi discutido e trabalhado no Congresso. Por fim, né, eu não tenho a menor dúvida, como experiência de outros países, que isso vai gerar aumento de desemprego e nos colocar, né, em termos de legislação trabalhista, ao que éramos na década de 20 do século passado.
Isso não pode ser bom para ninguém, ao contrário. Para finalizar mesmo, quer dizer, o que a gente precisa discutir no Brasil hoje é um projeto de nação. Qual é a nação que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para daqui a 15, 20, 25 anos? O que a gente quer para o Brasil? A gente está discutindo, na verdade, penduricalhos, gambiarras na legislação para tentar segurar na crise que o país está vivendo sem nenhuma perspectiva efetiva de futuro. Esse é o grande mal do que está acontecendo nesse momento e isso posto em prática por um governo ilegítimo, sem nenhum apoio popular, a toque de caixa, goela abaixo da população, sem que a população seja informada de fato e da forma que nós estamos fazendo aqui, do que ela está perdendo efetivamente. Então, eu acho que isso caminha para uma situação política, inclusive, de crise, de caos que não interessa a nenhum de nós. Vereador, o senhor acredita numa flexibilização dessas relações ou o senhor acha que isso não vai sair do papel? Na prática, o que pode acontecer? Ou seja, foi como o vereador Fernando William falou, vai ter desemprego, a gente tem visto cada vez mais o desemprego aumentar, basta uma pequena passeada aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, você vai perceber, é visível, o empobrecimento da população, o aumento dos moradores de rua, de trabalhos informais, de crianças pedindo dinheiro no sinal, de idosos pedindo dinheiro nos sinais. Até em lugares que você nunca imaginou. Na Barra da Tijuca, no Recreio, tem idosos e crianças na Avenida das Américas pedindo dinheiro no sinal. Então, tem um vídeo do Brizola que a gente conseguiu fazer ali uma edição do acervo dele, em que ele fala sobre a questão da economia do país. O Brasil é uma nação, como o Fernando William está dizendo, tipo, um projeto de nação. O Brasil é uma nação. E sua economia é uma economia pública. Só tem razão de ser se ela tiver o pleno emprego, a qualidade de vida para as pessoas. Que eu possa constituir uma família, ter um trabalho digno, que eu possa ter o sustento dos meus filhos, dos netos, para poder pagar a escola, uma escola pública de qualidade. O que adianta isso tudo? Eu pergunto até do Gilberto, economista, porque eu vejo na economia só número, e não tem ser humano. Não há Brasil sem ser humano. Não há Brasil sem povo brasileiro. O que eles querem transformar aqui, o Brasil, numa empresa privada, para enxugar suas economias, demitir. Essa que é a grande questão. Então, olha, só uma grande questão que tem que ser dita, porque para que serve não ter dívida, ter moeda estável, não ter uma inflação, se o povo está morrendo de fome? Para que serve isso tudo aí? Doutor Gilberto, as economias mundiais também caminharam para algum tipo de adaptação. O senhor acredita que a saída está para que ponto em comum com o que a gente observa lá fora? Olha, num certo sentido, todos os países desenvolvidos nas suas economias passaram por algo parecido com o que está sendo discutido no Brasil. Então, essa prevalência do negociado sobre o legislado é uma tendência internacional. Esses países todos, no primeiro momento, que a gente observa é uma grande insegurança jurídica, como foi colocado aqui. Então, é um processo, a gente diria assim, bastante turbulento no primeiro momento, mas no segundo momento isso tende a convergir para uma nova relação de equilíbrio nas relações de trabalho. O que eu vejo de diferente é que nesses países você tem um sindicalismo, digamos assim, mais de consciência do trabalhador, onde não existe a obrigatoriedade do imposto, da sindicalização. Então você observa que as pessoas se organizam através das suas associações profissionais para uma discussão coletiva mais avançada das relações de trabalho. E, efetivamente, isso se dá dentro de um outro patamar, onde existe menos a necessidade da proteção legal, como há na experiência brasileira. Agora, são outros países. A nossa experiência de desenvolvimento histórico e econômico mostra que, efetivamente, é necessário algum grau de proteção do Estado para que essas relações possam ser estabilizadas. Então, você simplesmente copiar o modelo das economias europeias certamente não vai dar certo no Brasil.
aqui há uma relação ainda muito desigual entre o trabalho e o empregador, entre aquele que é a parte fraca e aquela que é a parte mais forte dessa relação, sempre pendendo para o lado, obviamente, mais forte. Então, me parece que essa é uma tendência. E só respondendo aqui ao vereador Brizola e também a colocação muito pertinente feita pelo vereador William, na verdade, a intervenção econômica é do homem sobre o meio para produzir a riqueza e a distribuição do bem-estar social. Quer dizer, as relações sociais é que vão determinar, e aí as relações políticas, das quais vocês são os principais agentes, a maneira justa como Todos isso somos deve ser feito. Não existe Sim, um ser apolítico. mas eu não sou político no sentido do exercício do mandato. Não, mas é só na rua a nesse gente sentido é político. A que... vida a gente tem que ser político. Não existe o ser apolítico. Lógico. Não existe mais nada político do que essa palavra apolítico. Não, Com todo respeito. Eu quero dizer que eu não sou apolítico, não. Estou Não, dizendo sei. é que eu não vivo numa profissão como político. Claro, é diferente. Mas não a estou questão, doutor Gilberto, investido é de que um nós cargo, temos que apenas entender, isso. nós temos que entender que nós participamos da mesma nação. Evidente, e eu concordo com o senhor. Essa é a grande questão. Eu acho que falta essa conscientização das pessoas. Eu concordo que nós com o vivemos senhor, em vereador. coletividade e em nação. E como o Fernando Willian disse, qual é o projeto de nação para o nosso país? Mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho que nós precisamos discutir isso. Porque e aí hoje é uma CLT questão de não é. resgate. Essa reforma, vamos dizer assim, entre aspas, isso não é projeto de nação. Na verdade, as É relações destruição da nação. econômicas, vereador, elas espelham o momento que nós estamos vivendo. É um momento de distorção absoluta. Então, não é a economia que vai consertar a nação, não é a economia que vai trazer um projeto de nação. Isso tem que ser construído através das relações políticas, das relações sociais, e a economia apenas vai refletir essas intervenções humanas sobre o meio. Então, na verdade, na economia ninguém inventa nada, você só transforma através da intervenção. E acho que essa é a nossa função aqui. Perfeito. Vamos para uma rodada de considerações finais, começando com o senhor, doutor. Eu queria aproveitar o gancho, eu acho que o que vai acrescentar, o Gilberto colocou bem a questão na Europa, de como funcionam as relações sindicais, mas é importante dizer que essa reforma ela parte de uma distorção básica. No Brasil, o sindicato representa toda a categoria profissional, inclusive os não associados. Sim. Na Europa, isso não acontece. Então, a negociação lá tem outra legitimidade, porque o trabalhador que está sendo representado pelo sindicato, ele é associado. Então, há uma legitimidade. Aqui quer se pegar um sistema que originalmente era feito para o sindicato negociar em nome de todo mundo, mesmo com meia dúzia de associados, só que ele só fazia o bem, ele não tirava nada, ele só dava o que a legislação não dava. E agora quer se pegar esse mesmo sindicato sem legitimidade, tirar dele a fonte de financiamento, que é o imposto sindical, que eu até não sou favorável, mas você tem que ter alguma forma de financiamento, você quer enfraquecer esse sindicato, já pouco representativo, e dar a esse sindicato o poder de negociar em nome de todo mundo. Isso, cá para nós, não é justo. E também, eu acho que a legislação trabalhista, é importante dizer, dos países mais avançados, poderia citar aqui de cabeça França, Itália, Portugal, é até mais rigorosa que a brasileira. Na Alemanha, por exemplo, tem justiça do trabalho. Então também é outro objetivo dessa reforma, que é criminalizar a justiça do trabalho, que é te retirar direitos como se fosse uma coisa de primeiro mundo. Não é verdade. No primeiro mundo tem direitos trabalhistas sim, você vai à França, vai à Itália, vai a Portugal, vai à Alemanha, você vai ver direitos trabalhistas e bem protegidos, ao contrário do que se quer fazer aqui no Brasil. Fernando William, por favor. Bom, primeiro, assim, quando a gente fala que o mundo, né, tem uma tendência, a Europa, fundamentalmente, né, de reformar a legislação trabalhista, né, precarizando relações, e, num certo sentido, favorecendo, né, o empresário, já foi dito aqui que são realidades completamente diferentes. Né, sindicatos fortes, sindicatos que não têm necessariamente, né, o financiamento do Estado, né, que o trabalhador tem que estar associado, buscando e lutando através dos seus sindicatos, são modelos diferentes. Segundo, eu acho que essas mudanças que ocorrem no mundo, que a gente ouve falar nos diversos países, inclusive com, né, uma tendência, né, ao sucesso daqueles que têm uma visão mais conservadora, etc. e tal, revelam a crise, né, que um determinado modelo, que um determinado sistema está vivenciando no mundo inteiro.
Quer dizer, na verdade, o modelo capitalista no mundo inteiro passa por uma crise gravíssima, né? E a crise tem tentado se resolver, num primeiro momento, com a globalização, que produziu os resultados que estão produzindo agora e que estão sendo revertidos, né? Num segundo momento, agora, né, com a precarização da legislação trabalhista, retirando direitos. E aí uma coisa que é importante dizer é o seguinte, quer dizer, sem dúvida o Brasil tinha um custo, né, do trabalho muito maior do que outros países, mas tinha um salário muito menor do que outros países. Né? Tanto que outros países de ponta, né, traziam as suas empresas para o Brasil, mesmo com um custo de trabalho elevado, porque o custo final do produto era menor. Então, quer dizer, não se pode comparar o Brasil com outros países mais desenvolvidos, etc. e tal. Então, eu penso que a gente vive uma crise global e a gente precisa separar, discutir o Brasil segundo as suas próprias, né, potencialidades, a sua própria realidade. O Brasil é um país riquíssimo em potencialidades, em possibilidades, né, e insisto em dizer, ao invés da gente ficar criando gambiarras que prejudicam, né, o trabalhador, que prejudicam a população de um modo geral, que podem gerar mais desemprego, menos qualidade de vida, menos segurança, menos saúde, né, educação, etc. e tal. O que a gente precisa é começar a pensar, né, e aí, né, o que eu defendo é uma mudança radical mesmo, a convocação, né, de uma nova eleição, com um novo projeto, né, seja ele qual for, a gente vai estar discutindo, convocando uma nova, com um novo congresso, né, com uma nova perspectiva, e discutindo um projeto de nação, efetivamente. Quer dizer, o que a gente quer para o nosso país. E aí, levando em conta, como disse, né, o meu colega vereador Leonel Brizola, quer dizer, o ser humano. Né? E não, quer dizer, é como se a gente, assim, se a gente resolver o problema da economia, a gente vai resolver o problema do país e do indivíduo. A história recente tem demonstrado que isso não tem produzido resultado. Ao contrário, a gente tem períodos, inclusive, em que há, né, um certo ajustamento, melhora da qualidade de vida, etc. e tal, e mais a seguir, né, crises profundas como a que nós estamos vivendo no momento atual. A gente tem que ter um projeto de médio e longo prazo, né, para o nosso país. Gilberto Braga, sua conclusão. Olha, eu defendo que o sistema 4S, né, você que está nos assistindo sabe que é SESI, SESC, SENAI, Salário e Educação, vire 5. E a gente inclui o sindicalismo, né, um 5º S, porque eu acho importante que exista formas de financiamento para que a representação sindical permaneça existindo. Não acho que isso tenha que ser um ônus do trabalhador. E acho que a associação sindical deve ser voluntária e, portanto, cada trabalhador que quiser, vai lá e quem quiser contribuir, pague a sua mensalidade, discuta politicamente, participe do movimento sindical, leve as suas ideias. Eu acho que a discussão política ela é importante, ela precisa ser resgatada, assim, não pode ser impositiva nem obrigatória, como também sou contra o voto obrigatório, que é uma outra discussão. Acho também que a construção de um novo país é importante, passando, eu acho que inicialmente, dentro disso que vocês estão colocando, por uma nova Constituinte e esse Congresso Constituinte discutindo, portanto, uma nova Constituição. E daí nasce um novo projeto de Brasil. É preciso passar limpo esse país, a Lava Jato está aí para mostrar que tem um monte de coisa errada e nós precisamos aproveitar esse momento histórico que nós vivemos. Concluindo então, vereador. Olha, primeiro essa questão dos sindicatos, há muito equívocos. E eu acho que uma coisa que não foi dita aqui, esse dinheiro, que é um dia de trabalho de todos nós, que iria para o sindicato, não vai totalmente para o sindicato. Tá? Diria que 60% vão para o sindicato, mais ou menos. O resto vai para confederações da indústria, né, como o companheiro trabalhista, né, advogado trabalhista colocou muito bem, e depois para o FAT do Ministério do Trabalho, para promover políticas públicas de pleno emprego também. Então é importante sim o sindicato, porque o que mais tem nesse país é sindicato de patrão, que recebe verba e não é fiscalizado. E aí você vai fazer o acordo com o sindicato dos patrões, das grandes indústrias multinacionais, o que a gente está sofrendo no nosso país, porque destruíram a indústria nacional. O que a gente vê aí, ó, só a indústria multinacional, eles vêm aqui, como o Fernando ele falou, através da mão de obra barata, o lucro rápido, para mandar lá para fora rapidinho. Então isso aí é uma precarização cada vez maior. Então, nesse sentido, a única solução, se fizer uma nova Constituinte agora, é um perigo, você me desculpe. É um perigo, que isso tudo aqui vai passar na Constituição. Do jeito que está sendo feito lá fora, com esse monopólio da comunicação, que eu
porque até agora eu não vi uma coisa que sempre se colocou na televisão. Tá? Como que era antes e como é que era depois. Faz essa tabelinha. O direito que você tinha e o direito que você perdeu. Coloca na televisão. Não vão colocar. Se fizer uma nova constituinte, isso tudo vai ser destruição desse país. O único caminho, o projeto de nação é o trabalhismo. Não tem outro projeto. É reconstruir a indústria nacional, as infraestruturas desse país. Isso tudo gera emprego. Isso gera desenvolvimento para o país. Ou a gente vai estar sempre exportando a nossa matéria-prima e recomprando ele industrializado. Aquilo que o Getúlio Vargas lá atrás, como estudante, denunciava. É destino infeliz do país que tem que recomprar a sua própria produção 3 vezes superfaturada. Quer dizer, a gente vende nióbio de graça e compra avião superfaturado. Como é que é isso? Isso tudo é a economia pública nacional. Então, nesse sentido, direta já é a única solução nesse país. Direta já em outubro para deputado federal, estadual, governador e presidente. Aí está posto a vontade popular. Se o povo errar, nossa democracia é nova. A gente está aprendendo a votar. Agora, se o povo referendar através do voto, aí sim a gente pode ter a possibilidade de uma reconstrução nacional. Ok, vereador, muito obrigado pela presença de todos. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.